Por favor, aproxime-se. Bem, o senhor é conhecido aqui nessa região, né? Me diga, há quanto tempo o senhor vive aqui? Não aqui, nessa região. Bom, aí depende do que você entende por região, né? Se for região... Vamos falar de Niterói. Ah, sim, Niterói. Bom, Niterói, a primeira vez que eu vim morar em Niterói, deve ter aproximadamente, se não me engano, uns 15 anos. Anos. Se não me engano. E como é que era a região? Violenta? Não era. Aliás, enfim, entendeu? Essa questão de região violenta é meio vago, né? Porque, enfim, várias regiões são violentas, né? Mas Niterói não me parece que seja um lugar conhecido pela violência. Entendi. Vamos falar então sobre cinema. O cinema. O que é o cinema? O que é que foi o cinema para você no começo? Eu defino o cinema como O que é que foi? O que é que foi esse encontro com o cinema? Eu defino o cinema como a mágica das sombras na parede. Eu acho que a primeira vez que eu vi cinema era quando eu era menino, quando eu era pequeno, eu morava em Copacabana e morava no 9º andar. Aí, de noite, dormindo, eu via a sombra dos faróis dos carros, né, no teto. Eu acho que era isso o meu encontro com o cinema, primeiro. Um pouco aquela coisa da sombra na caverna, né? Na parede, né? Na caverna, enfim, entendeu? Uhum. E o que você me diz do cinema de hoje e do cinema da sua época? Fala um pouco da produção atual. Olha, eu, para dizer a verdade, entendeu? Eu acho que não se faz mais cinema como antigamente. Por quê? Isso é uma boa pergunta. Eu constato, entendeu? Que realmente a coisa virou um pouco mais mercado que filme, né? É como se você, entendeu, tivesse uma preocupação, como é que eu vou dizer, deslocada. Ao invés de se preocupar em fazer filme, você está preocupado com o que vai acontecer com o filme, não é? Depois que ele está pronto. Bom, depois que ele está pronto, ele vai acontecer com ele o que puder acontecer, né? Mas se você, antes de fazer o filme, já está preocupado, entendeu, com o que vai acontecer depois, você acaba não fazendo, né? Você acaba fazendo o de depois, né? Você não faz o filme, né? Que tem que fazer. Então quer dizer que o ontem, para você, era um pouco mais despreocupado do que o hoje? Hoje em dia a preocupação é maior? Não, é preocupação fútil, né? Preocupação, entendeu, mercantil, né? Preocupação venal, né? Preocupação, entendeu, de se dar bem, né? Preocupação, entendeu, de vender sabonete. E o pirata? Qual pirata? Da perna de pau? Não. Do olho de vidro, da cara de mal? Aquele que clona CDs e distribui para a população de baixa renda. Esperto. Eu acho que é uma forma da população de baixa renda ter acesso, né? Infelizmente que o produto é de baixa qualidade, então... O público, coitado, o público de baixa renda só vai ter acesso ao lixo do lixo americano, né? Ou estou enganado, por acaso? Né? Tropa de Elite. Não vi, não gostei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, então não gosto de filme americano. Ainda mais de baixo nível. Dizem... Não gosto de violência, não gosto de tortura, acho um absurdo você expor os baixos instintos, instigar os baixos instintos da plateia. O baixo instinto, né? É, claro. Gozar com tortura, você me desculpa, eu acho que é uma coisa um pouco desagradável, não? Fazer estardalhaço no cinema, então, na hora que as pessoas levam porrada, por exemplo. Mas são coisas que acontecem, né? O ser humano pratica a violência, ele pratica a baixaria. Nada mais justo que aparecer numa tela de cinema. Que comemorar o fato. Entregando, apresentando como exemplo, né, para a sociedade. Ou se não, revelando, né? Revelando como? Reproduzindo, revelar? Não é. Esse é um dos equívocos, entendeu? De imagem, violência em cinema, entendeu? É propaganda de violência. Não adianta dizer que é contra, entendeu? Não existe propaganda contra.
Você mencionar, você apresentar já é a favor. Tanto é que a reação dos públicos, das plateias, é nessa direção, né? Pelo que consta, né? Porque eu também não vi, mas pelo que dizem é isso. Né? Pode ser, pode ser. Mas fala de algo, fala de cinema, vamos falar de cinema. Essa história de porque eu me ufano da polícia, entendeu? Não é propriamente assunto para mim. Quando a gente fala de cinema, a gente fala de Ancine, a gente fala de Porra, também, tô falando para não falar de polícia, por favor. Então, eu sei que aqui é uma circunstância bem policial. Olha só, aqui quem manda sou eu. E na Ancine quem manda é quem? Não sei. Eu sei. Você quer mudar de assunto, então? Quero falar de cinema. Então cinema vamos falar positivo, de cinema. Vamos falar do cinema. Não quero falar de quem empata cinema, não. Quem empata cinema? O poder, o Estado, os picaretas, os ladrões, os traficantes, os bandidos, os abedistas e o canalha do Serra, quem mais, entendeu? A direção do Instituto, o reitor da universidade, quem mais? Eu empato cinema também, de alguma maneira. Que doce de pessoa, né? Que doce maravilhoso de pessoa. Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Quem empaca o cinema brasileiro? Gostaria que você repetisse. Repetir é ruim, eu só consigo falar uma coisa. Não consigo repetir. Eu me esqueço, não me lembro. Você estava falando que o cinema nacional agora só se preocupa com o depois, se vai vender esse sabonete, você falou isso. Parece Nenhum filme se salva? Tem algum filme atual que você acha que seja uma exceção? Não, tem vários filmes. São os menos falados, né, na verdade, né? E são os menos bem tratados, né, não? Pela mídia, pelo Estado, pelos exibidores. Posso citar aqui um trio maravilhoso, por exemplo, que é, você tem, né, o Vaqueiro Voador, por exemplo. Você tem o A Paz é Dourada, por exemplo. Você tem dos recentes, o que mais você tem? Vamos falar de um filme específico? Pois não. Humor Amargo. Conhece? Eu ouvi dizer, é meio engraçadinho e meio amargo, é isso, não? Então. Mas você não conhece, né? Eu não conheço. Pois é. Eu queria saber um pouco da equipe do filme. Como é que foi trabalhar? O filme é um documentário de ficção. Foi um bom filme? Foi um bom filme? É um bom filme. Ele continua sendo um bom filme. Então quer dizer que as coisas boas não deixam de ser boas. De jeito nenhum. O filme, a equipe, você quer falar? A equipe nota 10, entendeu? Afora o diretor, que realmente é uma pessoa excepcional, você tem Paulo José, né, e Hugo Carvana num diálogo. Paulo José e Hugo Carvana. Bom, né? O meu querido Roberto Maia, meu grande fotógrafo, infelizmente morto há uns anos atrás, com câncer no cérebro. Ele trabalhou sozinho nesse filme? Não, ele tinha um bom assistente chamado Quem era? Walter Carvalho. É um rapaz promissor, ele é um rapaz promissor. Promíscuo, né? Eu não sei, você que está dizendo, eu não acho que o rapaz seja promíscuo. Aliás, não é, o Valtinho ele é muito... Não, ele é o antipromíscuo, realmente. Eu imagino. A pessoa é menos promíscua do mundo. Não é como você, por exemplo. Ele gosta de poesia. Também é? Quem não gosta? Você Bom, não gosta? enfim, eu acho que a gente devia mudar de assunto. Vamos falar sobre futebol. É ruim. Futebol brasileiro. É ruim. Não. Infelizmente, não é a minha praia, entendeu? Eu sei muito pouco. Eu vejo... Vocês vão ficar... Sabe o que eu acho? Você sabe aonde eu parei em futebol? Eu parei em futebol, entendeu? Com o meu querido Barbosa, entendeu? Que é o maior goleiro da história do Brasil. O maior goleiro que já existiu na história de todo o país. Exatamente. Negro. Que foi, entendeu? Como é que se diz? Alvejado. Massacrado, não? Na cabeça. Por conta daquele, imagina, defender um chute daqui a aí. O cara chutou na pequena área, você acredita, não? Além do que tinha o Morrinho artilheiro que... Morrinho? Teve Morrinho? Teve Morrinho artilheiro. Ainda por cima? Ainda por cima. Eu tenho uma foto do Barbosa muito bonita que eu vou lhe entregar daqui a um tempo. É por conta do Barbosa, em 50, apesar de eu ser uma pequena criança na ocasião, né? Mas é por isso que eu sou Vasco, só por isso.
só por causa do Barbosa e só por causa disso. E foi um momento extraordinário. Você sabe que a origem do golpe de 64, entendeu? É a perda da Copa de 50, que aniquilou a autoestima do país, entendeu? Vocês nunca na vida imaginarão o que foi o silêncio sepulcral. Era uma coisa louca, entendeu? O Maracanã nunca esteve tão cheio, né? Depois, era a estreia, era a abertura, era a inauguração, né? Nunca esteve tão cheio. Estava caindo gente pelo... Foi um silêncio. Bom, é evidente que durante o jogo todo, né, era uma gritaria, como vocês imaginam, que nem Fla-Flu. Quantos anos você tinha? Na época, eu nasci em 44, portanto... Nasceu aonde? Anos. Eu nasci em Copacabana, Rio de Janeiro. Copacabana, no Rio de Janeiro. Copacabana. Arnaldo de Moraes, que hoje é uma coisa chamada... Como é que chama? É ali atrás, perto da Toneleiros. Chama, esqueci. É um plano de saúde desse. Cresceu lá? Cresci cresci. Eu cresci em Copacabana. Copacabana. Eu sou um Meninote, você corria ali pela praia. Claro, eu sou rato de praia, vivia na praia. Eu morou sou ótimo. Até quando você morou em Copacabana? Bom, eu me comprei. Depois, porque eu morei primeiro no posto 5. Você morou perto do posto 5? Morei no posto 5. Primeiro, depois o posto eu mudei. 6 é o posto da liberação, né? Que liberação? Da droga. Posto 6 de Copacabana? Não liberação? É o 6? Em Copacabana? Não tem liberação. Você pode fumar livremente. No posto 6? Ou não sei. Enfim. Não, 9 é Ipanema. Não, 9 aí você está falando de um outro momento, isso é anos 70 mais ou menos. Mas você chegou a frequentar esse momento? Claro, eu sou frequentador assíduo de tudo que é bagunça. Atualmente não, eu estou um pouco fora do circuito. Como é que você entrou no cinema? Como é que foi? Quem é que te deu a mão? Ou você entrou sozinho? Não se dá a mão, entendeu? Cinema, entendeu? É uma coisa que você começa fazendo, né? Ao contrário do que se pensa hoje em dia, né? E então, você começou fazendo, então? Na época surgiu uma coisa chamada Festival JB de Cinema Amador. E no primeiro ano um amigo meu, Antônio Calmon, fez um filme ótimo chamado Infância, que fez muito sucesso no festival. E eu discordava muito do filme, eu achava que o filme era muito o quê? Muito o quê? Eu achava que o filme era meio sentimental demais, enfim. Aí eu, no ano seguinte, resolvi fazer um filme que Você resolveu fazer cinema por causa desse filme, então? Não, eu resolvi fazer cinema, eu me encantei com o cinema a primeira vez com um filme chamado Tico Tico no Fubá. Quantos anos? No Roxy. Isso é anos... aí fica difícil. Mas o Tico Tico no Fubá, que eu não sei se vocês conhecem, é um filme sobre o Zequinha de Abreu, que é um compositor fantástico, né? E o filme era um filme com Anselmo Duarte, é um clássico da Vera Cruz. Com a extraordinária, coisa mais linda que jamais houve no cinema brasileiro, que se chama Tônia Carreiro. E eu fiquei apaixonado pela Tônia Carreiro, eu era menino na época. Fiquei apaixonado pela Tônia Carreiro e mais tarde, o outro filme que me marcou muito... Peraí, Tico Tico no Fubá, Anselmo Duarte e Tônia Carreiro. É isso? São essas coisas que eles despertaram para o cinema? Sim. Em seguida, alguns anos depois, quando eu já era um pouco mais crescido. Quantos anos? Aí, olha, eu tenho princípio de Alzheimer, entendeu? Então essas coisas de datas, nomes e tal, é meio fugidio para mim. Às vezes eu me confundo, principalmente datas, né? Mas o meu outro ponto de interesse no cinema, despertou em mim, foi o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira, em que o final do filme, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, para dizer a verdade. Aliás, eu não sei o que vocês estão fazendo. A dieta de cinema de vocês é uma tristeza, entendeu? Inclusive, vocês não viram nada de que interessa, vocês só vêem bobagem. São coisas que acontecem. Não sei porquê, pô. Como, por exemplo, os moleques de rua de Copacabana. Por exemplo, Rio 40 Graus. E suas confusões. Sim. Você se metia com eles?
Não, não era bem assim, entendeu? Não era bem assim. Não havia tanta distância assim, no caso, entendeu? Todo mundo era meio moleque de... Jogava-se pelada na rua, sabia? Aham. E isso era uma coisa. Agora, tinha os famosos pivetes, como se dizia, né? Que eram esses meninos, entendeu? Que eram meninos favelados, né? Meninos fodidos, né? Que não eram como nós, né? Filhos de Você classe lembra média. de algum específico? Você ficou amigo? Ou... Não, assim, particularmente não. Tá. Eu vejo aqui nesse jornal uma foto de um Minha? menino encapuzado. Você reconhece esse menino? Não, eu nunca Tem vi. certeza disso? Eu nunca vi. A história de encapuzado é perigoso isso não... Eu não frequento encapuzados. Aqui desse lado uma foto com pessoas diferentes. Eu sei, isso é como eu disse, parece um bando de estudantes, deu sem assunto, eu não sei o que eles estão fazendo aqui. Mas tá meio embolado aqui, né? Com um troço aqui que eu não sei o que é. BR é o quê? O que é BR? Brasilândia? É marca de quê? De charuto, não? Não. Não? É marca de filme? É, né? Não tem filme brasileiro sem essa marca atualmente, né? Eu acho que a Petrobras devia se dedicar a extrair petróleo, você não acha? Não sei o que ela tem a ver com o cinema, entendeu? Aí fica vendo essas merdas, entope de dinheiro, esse bando de incompetentes, entendeu? E fica A essa competência porcaria. é uma palavra interessante, não é? A competência da Petrobras seria tratar petróleo, né? A competência do Banco do Brasil seria financiar, né, a coisa. A competência da Caixa Econômica seria financiar a casa própria. A competência sua seria não me interromper. Qual seria a sua competência, nobre suspeito? Bom, esta é uma boa pergunta, realmente. É competente ao quê a sua responsabilidade? É quê? É competente ao quê a sua responsabilidade? Olha, sabe de uma coisa, eu sou muito competente, tá aí. Sou uma pessoa altamente competente. O fato é que eu estou vivo até hoje, né? Passando pelo que eu passei, estar vivo é ser muito competente, muito. Passou pelo quê? Passei pelo túnel, por exemplo, né? Porque eu morava em Copacabana, né? Então, quando eu vinha para o centro da cidade, eu tinha que passar pelo túnel novo, né? Túnel escuro? Escuro. Um túnel misterioso, você não sabia o que tinha do outro lado. Um túnel muito, muito escuro. Muito, um túnel obscuro, entendeu? Obscuro. Obscuro, retinto, entendeu? Ele era opaco, entendeu? Esse túnel é fogo. E tinha um outro, né? Que era o túnel velho. Muito bem. Estou liberado, não? Não, eu queria, antes de tudo, fazer um jogo com Vossa Senhoria. Jogo da velha, não? Justamente. De que andar? O jogo da velha. De que andar? Vou De que rabiscar andar a aqui gente na joga a velha, cara? Porra. Pô, o cara não sabe o que é jogo da velha. Começa. O que é? Não, isso é uma grade. Tira isso da minha frente. Eu tenho horror de grade. Tira da minha frente isso. Faz em branco, pronto. Começa, então. Isso é o que? É a sua nota, não? É uma bola. Pensei que fosse 0, pô. Deve ser a sua nota, né? Bom, eu sou professor. Sabe qual é a nota que eu vou te dar? Aqui, ó. Então, aqui. Nota. Eu assino aqui. Pronto. A sua nota. Você sabe de uma historinha que eu conto para todo mundo, não? É bonita? É bonita, é bonita, é bonita. Aqui, leva isso lá para o nosso chefe de departamento. O chefe do departamento está lá, né? Por favor. O chefe do departamento está passeando. Conta a historinha. Historinha? É. A historinha é o seguinte, você não me falou isso, você não me perguntou, eu também não respondi, mas eu sou professor, entendeu? Professor. O senhor leciona. Leciono. O senhor leciona numa faculdade federal. Sim. Pois não. Entendi. Prossiga. E eu então descobri uma forma genial, que é o seguinte, entendeu? Eu gostaria de reprovar os bons alunos e aprovar os maus alunos. Sabe por quê?
Porque no semestre seguinte eu só teria os bons alunos de volta, né? Os maus alunos estariam despachados devidamente, de preferência com diploma online. Você conhece diploma online, não? Já é uma ouvi forma falar. que eu estou tentando instituir, mas parece que as normas educacionais não admitem, entendeu? Que alunos recalcitrantes, entendeu? Faltosos, etc., tu expede o diploma online, entendeu? O cara recebe o diploma em casa, imprime e pronto. Sai feliz da vida. Desculpa, E para de foi me uma aborrecer, entendeu? Sabe qual é a bem. pior coisa do mundo? Não? Eu tenho algumas coisas que eu acho... Mau aluno. Um mau aluno. Mau aluno é infernal, entendeu? É uma peste, entendeu? Chato, uma coisa chata que você nem imagina, pô. De certo ele questiona Não, mau aluno não questiona. Mau aluno é mau aluno, ele não questiona. Questiona, sim. Questiona na rua, provavelmente. Questiona na casa dele. Mas isso é uma delegacia? O que é isso aqui? Isso daqui está me... Mas não tem Isso parece sessão de cineclube do Tunico, né? Que é aquela Você pornografia que está ali na parede. Né? Não tem maus alunos que viram pessoas geniais, que às vezes são mal estimuladas ou... Pode ser, não, tá aí. É uma boa questão, não, realmente. Pode ser. Bom, vocês sabem que o Einstein era mau aluno, né? Exato, lembrei exemplo. exatamente dele. Há quanto tempo você leciona? Eu? Bom, aqui há 32 anos. Em geral, antes eu também já lecionava alguma coisa, enfim, eu sou... Encontrou esses casos, esses gênios, essas exceções? Não maus propriamente, entendeu? Eu sou bem, Deus gosta de mim, entendeu? Ele cuida de mim, entendeu? Ele não me expõe a coisas que eu não gosto, geralmente, entendeu? Pode ser um caso ou outro. Mas vocês vejam, né? Em primeiro lugar, né? Eu dou aula aqui, né? Que é um lugar interessante, eu acho. Tem um bom resultado, tem um bom rendimento. Né? Tem uma gente meio chata, mas isso você não precisa prestar atenção em todo mundo, né? Você pode passar assim meio distraído. Você estava falando de notas. Que notas você daria para o cinema nacional agora? Que nota? Bom, eu costumo dar 7, né? 7? É. Para aprovar e ficar os bons? Exatamente. A gente aprova e pronto. Entendeu? Agora, eu fico falando essas coisas assim genericamente, mas olha, em primeiro lugar, entendeu? A minha vida inteira, né, eu nunca falei mal de filme brasileiro em público. Eu acho que não se deve falar mal de filme brasileiro em público. Por quê? Mas Desmotiva? Não, é porque fica uma coisa meio confusa. Primeiro que já existe, né, uma espécie de como é que chama isso? Um estereótipo, né? É fácil falar mal, né? Então, durante muito tempo, né, a gente ouvia, né, que filme brasileiro, enfim, o som é ruim, você não ouve direito, você não entende, não sei lá o quê, ninguém. Então, se você ficar com muito apuro, digamos, você acaba confirmando um pouco, né, essas falsas ideias. Né? Mas eu acho que depois, com a famosa retomada, entendeu? Aí eu resolvi me liberar disso, porque realmente é dose, viu? É dose. Você acha que a retomada foi um retrocesso, é isso? Nossa Senhora, a retomada é um enterro, né? Retrocesso. Por exemplo, Tropa de Elite é um filme violento, mas Deus e o Diabo na Terra do Sol também. É interessante, ai meu Deus, mas olha, essa pergunta vale uns 30 anos de conversa, mais ou menos, entendeu? Porque é incomparável uma coisa com a outra. Aí aí tem uma coisa, por exemplo, que é... Você conhece a Estética da Fome, não? Que é o texto Sim, que dá... É o texto que fundamenta, digamos assim, né? Enfim, não vou dizer que explica, porque explicar não explica. Aquilo dali não explica nada, aliás. Mas é o que dá o equivalente, né? Para violência do Deus e do Diabo, digamos assim. Mas não é a violência carcamana. Você acha que não é gratuito? Não é gratuito e não é realista. Ele não quer copiar. É que está o problema. Simbólica. É uma coisa, entendeu? É uma coisa criativa, quer dizer, é uma coisa que inclusive é uma violência. É porque eu estou falando de improviso. Esse assunto é muito sério para eu falar assim, entendeu? Falar de Deus e Diabo eu não posso falar de qualquer jeito. Não dá para eu... Tropa de Elite eu posso falar qualquer coisa, de qualquer jeito, não faz nada diferença. Agora, o meu querido Deus e Diabo, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, não dá para falar de qualquer jeito, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Não. Mas
Eu vou dizer uma coisa, assim, vou tentar me aproximar disso. Eu posso dizer que é uma violência cênica, entendeu? Não é uma violência... Porque o diabo do cinema, a proximidade que o cinema tem com o real, é perigoso, é traiçoeiro pelo seguinte: se você embarcar na vertente realista, naturalista e cerebral, você cria a ilusão no espectador, que não tem esse jogo todo de cabeça, digamos assim, de que aquilo é a realidade, não? Então, um dos méritos do cinema de autor, do cinema criativo, do cinema de poesia, é que ele não cria essa falsa ilusão de realidade com o espectador. Ele cria uma relação, ele desperta, ele suscita, não? Uma relação crítica, né, com o próprio filme. Uhum. Então, não existe essa coisa, essa supervisão. Agora, esses idiotas todos, que não tem nada disso, o que eles fazem? Eles fazem cinema realista. É por isso que o cinema da retomada todo é todo realista, tudo, entendeu? Tudo querendo... Falando de antes, então, a questão, já que a gente está voltando na história do cinema, e a lei do curta? O que você acha a respeito? Nossa Senhora, isso, segundo as más línguas, foi uma coisa que eu inventei para me promover, entendeu? É engraçado. Mas foi algo que aconteceu, né? Eu não... comenta só. Quando foi? Isso foi na época de criação da Embraer. A questão é a seguinte, entendeu? Você tinha, né, a participação, quer dizer, durante muito tempo, né, os cineastas, aos poucos, foram descobrindo que não basta fazer filme, você tem que fazer cinema. Então você tem que fazer política, você tem que fazer legislação, você tem, enfim, não é só... É legal, né? Tu vai lá, cria o teu filme, genial, né? Que bom, né? Que beleza e tal. Mas aí não acontece nada com aquilo. O primeiro a expor isso, para surpresa de todo mundo, nem todas as pessoas sabem disso, apesar de estar publicado em livro, foi Humberto Mauro, né? Que propôs ao Getúlio, na época, a criação da obrigatoriedade do complemento nacional, né? E, enfim, aí a coisa veio evoluindo, não vou contar a historinha toda porque é muito grande, a coisa veio evoluindo até que nos idos de 1900 e pedrada, entendeu, a chamada classe cinematográfica, porque uma das coisas importantes do dito cinema novo é exatamente isso, é que você precisa fazer política de cinema. Por exemplo, uma coisa que eu acho impressionante aqui, que aliás me irrita profundamente, entendeu, é esse descaso, essa coisa, você, parece que é um cai do céu, parece que não. Quando não é. Quer dizer, você tem vocês, aí lá vou eu para o plural majestático. O que acontece é o seguinte, a defesa, entendeu? O fundamental e a importância da lei do curta é isso, é a defesa do mercado de trabalho, entendeu? Para vocês, para cada um. Porque, senão acontece isso. Fica esse oba-oba de filme americano. Então, eu só vi filme americano, entendeu? Por mais que... Como é que é aquilo? Como é? Faz assim. Então, para fechar, fala um cinema, um filme que te marcou muito. Um título. Fala um título olhando para aquela câmera ali. Tem duas câmeras, o que eu faço? Olha para qual? Ai, essa aqui, qual é aqui? Aqui? Ah. Deus e Diabo na Terra do Sol. Tragam as algemas, por favor. Para ele. Forremo.